Olá, pessoal. Vamos lá, voltando aqui nossas aulinhas. Impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, né? Foi o que nós vimos. Nós vimos a impugnação ao cumprimento de sentença, desculpa, a gente viu a impugnação ao cumprimento de sentença, da sentença judicial. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Quem lembra o que é uma sentença arbitral? Gente, a sentença arbitral ela é formada num procedimento arbitral, não numa ação judicial. Vocês lembram disso, né? O procedimento arbitral, ele não é realizado por um juiz togado, né? Não é feito na jurisdição na jurisdição propriamente dita, mas a sentença do procedimento arbitral, ela é classificada no Código de Processo Civil como título judicial. Se é título judicial, vamos ao cumprimento de sentença. Vou ficar menorzinha aqui para a gente ver os slides. Eita, muito pequena. Vamos lá. Então, a sentença arbitral que revela uma obrigação líquida, certa e exigível, é título executivo judicial. E por isso mesmo, passível de ser executada perante a jurisdição estatal. A execução de sentença estrangeira, certo? E a execução dos efeitos civis da sentença penal condenatória transitada em julgado, assim como a sentença arbitral, impõe a formação de um processo autônomo. Eu não posso dizer que essas sentenças elas são fase de processo, como é o caso dos títulos judiciais, dos outros títulos judiciais que demandam aí o cumprimento de sentença. Não é fase de processo. Olha só, o procedimento arbitral ele não foi feito perante o juiz que irá determinar, né, o juízo que irá determinar a sua execução. Não foi. Foi lá feito no tribunal arbitral. Chegou a sentença não foi cumprida. Como falta ao árbitro, né? Falta ao árbitro o poder coercitivo, que esse só o Estado tem. Então, o credor pegou essa sentença e levou para o judiciário para o seu cumprimento. Então não é fase, é um processo autônomo. Assim como a sentença penal. A sentença penal, que eu vou executar os efeitos civis dela, eu não vou pedir que seja o juiz lá da vara criminal que faça isso. É um juiz de vara civil. Tá? Então, também vai ser um processo autônomo. Também vai ser um processo autônomo. Assim como a sentença estrangeira. A sentença estrangeira, onde é que está o processo? Está em outro país, né? Ela chegou aqui, foi homologada pelo STJ, e aí vamos agora requerer a exigibilidade dela. É também um processo autônomo. Então, é um processo autônomo. Nesse caso aqui, nós estamos falando de citação do devedor, né? Olha só, falei isso em outro vídeo, mas nesse caso aqui eu não estou falando de intimação do devedor para o cumprimento, eu estou falando de citação, porque é processo autônomo. Mas as regras que serão aplicáveis serão as regras do cumprimento de sentença, tá bom? Depois de iniciado. Lógico que eu vou ter que, como é um processo autônomo, eu tenho que ter o título, eu tenho que ter os documentos necessários para além do título, e eu vou necessariamente requerer aí a citação do devedor. Então, olha só, apesar de ser processo autônomo, as regras para o cumprimento de sentença serão aplicáveis naquilo que for cabível, porque a gente está falando de execução de título judicial. Isso aqui é a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Vamos para frente. Quando a gente estudou pressupostos processuais, né, a gente estuda a alegação de impedimento e suspeição.
Então, o parágrafo 2º do artigo 525 determina que a alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Ali estão as... O 146 e 148, ele lista quais são as possibilidades que o juiz pode haver a suspeição ou impedimento do juiz. E aí, se for o caso, se quem tiver ali presidindo o cumprimento de sentença tiver incerto aí, né, no previsto nesses 2 dispositivos legais, aí a parte poderá alegar o seu impedimento de suspeição para poder ir para o substituto legal, né? Tudo isso para garantir o quê? A imparcialidade da justiça. Muito importante para o jurisdicionado, é essencial para o jurisdicionado. Então, veja só, esse impedimento de suspeição, ele não deve ser visto só em relação ao juiz da causa. Né? Os sujeitos envolvidos no processo, eles precisam ter imparcialidade, precisam atuar com impessoalidade e, sobretudo, obviamente, com probidade. Então, até mesmo a testemunha, que a princípio é considerada terceiro desinteressado, ela tem que se comprometer com a verdade, sob pena de perjúrio. Então, imagina se a testemunha, que é uma prova, né? É uma prova do processo, é óbvio que ela tem que se comprometer com dizer a verdade, senão poderemos ter aí um endossamento de uma injustiça. Mas o que é importante a gente ver aqui, em relação à suspeição e o impedimento, né, previstas aí no 146 e 148, que poderá ser alegado pelo devedor para que o processo ele seja, o cumprimento de sentença, né, ele seja direcionado ao substituto legal, se for em relação ao juiz. Tá? Se vocês querem saber mais sobre impedimento e suspeição, porque basicamente qual é a diferença um do outro, olha, o impedimento é muito mais simples de comprovar, o impedimento tem critérios bem objetivos, então é muito mais simples de comprovar do que a suspeição. A suspeição, ela entra num terreno um pouco mais dificultoso aí de fazer sua prova. Então, o impedimento, ele quando a gente vai ver a listinha lá das situações de impedimento, veja só, o juiz, aí do cumprimento de sentença, ele é pai do exequente. Nossa, isso é uma causa, isso é um impedimento extremamente claro. Não pode ser, né, um parente aí de primeiro grau. Então, vamos continuar aqui nosso estudozinho. Efeito suspensivo na impugnação é tudo que o exequente quer, né? Que a impugnação ela tem aí um efeito suspensivo, ou seja, enquanto o juiz não analisar as alegações do exequente, que não aconteça nada no patrimônio do devedor, que ele não tenha suas contas bloqueadas, que ele não tenha seu carro arrestado, essas coisas todas. Então, o impugnante, nossa, ele, quando apresenta a impugnação, ele sempre vai pedir o efeito suspensivo, né? Porque ele vai, com o efeito suspensivo, ter aí uma proteção ao seu patrimônio enquanto a causa enquanto não for definido aí, decidida aí a impugnação. Olha só, ainda que não tenha o efeito suspensivo paralisando o processo executivo, há uma válvula de escape no procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença que permita a obtenção do efeito suspensivo por decisão judicial, desde que sejam preenchidos os requisitos exigidos pelo legislador. Aqui a gente está vendo o quê? As possibilidades de efeito suspensivo atribuído à impugnação. Será que é fácil obter isso ou não? Vamos ver? Primeiro, requerimento do executado. Gente, toda impugnação vai ter esse requerimento do executado, tá? Toda impugnação vai ter esse requerimento do executado. No entanto, ele vai ter que demonstrar realmente que o prosseguimento da execução pode causar dano. Não é só requerer, não é só tipo assim,
o A, a linha A e a letrinha A aí, é o suficiente. O executado requereu, o juiz prontamente atribui efeito suspensivo. Não. Mas é lógico que ele tem que requerer, né? Então, o juiz não vai atribuir de ofício. Pelo menos não é a regra geral. Porque sempre tem exceções. Vamos lá. Requerimento do executado. Tem que requerer. Garantia do juízo. Garantia do juízo. Aí, essa garantia ela pode ter ocorrido porque houve uma penhora, pode ser prestado a caução ou um depósito pelo devedor, e aí o juiz fica tranquilo em atribuir esse efeito suspensivo, porque sabe que a execução não vai ser frustrada se demorar um pouco mais a concluir. E por último, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano ou de difícil ou incerta reparação. Olha aí, é fácil suspender os efeitos da execução com a impugnação? Não. Todos esses requisitos aí, todos esses elementos aí, o juiz ele vai analisar. Então, pois é, gente, por aqui eu fico no cumprimento de sentença, né? Eu estava tão empolgada aqui, olhando os slides e falando para vocês que nem tinha percebido que eu estava diante do último slide. Olha aí. Então, avisos finais. Aí eu estou me perguntando, professora, como é que vai ser a prova? Como é que vai analisar isso? Como é que a gente vai ser... como é que vai ser esse semestre? Tarará. Calma, gente. Tudo está sendo bem analisado, de modo que não prejudique o aprendizado, de modo que não faça com que a gente tenha algum tipo de problema no nosso semestre, né? Eu não sei ainda quando é que a gente vai voltar a ter as aulas presenciais, mas, tô aqui, inclusive, botei até vim aqui só fazer esses vídeos para vocês, me ajeitei direitinho. Eu espero que os vídeos, eles minimizem aí essa nossa falta de aula. Eu estou esperando ainda as próximas orientações, mas o que é que eu vou fazer com vocês? Hoje é dia 31 de março de 2020, nós vamos nos encontrar no Instagram, professora Viviane Sá, né, que eu criei para a gente ter uma interação em tempo real, e estou mandando os vídeos para vocês agora, também no mesmo dia, desculpem, era para ter mandado um pouquinho antes, mas vamos nos encontrar mais tarde e talvez até marcar outros encontros para tirar dúvidas e etc. Ok? No mais, espero que todos estejam passando por essa fase de isolamento social com muito equilíbrio e muita serenidade que a gente precisa agora, tá bom? Gente, muito obrigada aí pela atenção de sempre. Eu tenho certeza que vocês estão estudando e eu quero fazer o possível para a gente driblar a distância que existe real, né? Para a gente ter uma proximidade através desses meios aqui, que ainda bem que a internet existe, possibilitam para a gente. Então, tchau. Fechamos aqui o cumprimento de sentença com esses vídeos sequenciais, tá? Eles vão estar todos numerados. Prestem atenção para assistir-os na sequência.